Em um deserto onde a areia reinava soberana, uma visão audaciosa se ergueu, desafiando a gravidade e a própria imaginação humana. De repente, a silhueta de uma agulha prateada perfurou o céu, transformando a paisagem e redefinindo o que era possível. Como uma estrutura colossal, com mais de 800 metros de altura, foi concebida e construída em menos de 6 anos, desafiando todas as expectativas e limites da engenharia moderna. Os segredos por trás da construção do prédio mais alto do mundo não residem apenas em cálculos complexos e materiais de ponta, mas na resiliência, na inovação e na pura audácia do espírito humano. No início dos anos 2000, Dubai, um emirado no coração dos Emirados Árabes Unidos, estava em uma encruzilhada. Consciente de que o petróleo, embora abundante, não seria uma fonte de riqueza eterna, a liderança da cidade visualizou um futuro de diversificação econômica, transformando Dubai em um centro global de turismo, negócios e inovação. Para concretizar essa visão ambiciosa, era preciso um símbolo, um ícone que capturasse a atenção do mundo e proclamasse a ambição ilimitada da cidade. Não bastava construir um arranha-céu. Era preciso construir o arranha-céu, o mais alto, o mais espetacular, uma maravilha arquitetônica que não apenas alcançasse os céus, mas os tocasse. Assim nasceu a ideia do Burj Khalifa. A simples menção de um edifício que superaria qualquer outro já existente gerou uma onda de ceticismo. Engenheiros e arquitetos, renomados em suas áreas, inicialmente expressaram incredulidade. O desafio não era apenas a altura, mas o ambiente hostil. Construir em uma região de solo arenoso, onde a estabilidade era uma preocupação constante e sob temperaturas escaldantes que poderiam derreter o asfalto. As condições climáticas, com ventos fortes e tempestades de areia, adicionavam camadas de complexidade que pareciam intransponíveis. A apresentação do projeto inicial foi recebida com uma mistura de admiração e espanto. Como poderiam erguer uma estrutura tão maciça e delicada ao mesmo tempo, capaz de resistir a todas essas forças? A escala do projeto era simplesmente colossal. Para se ter uma ideia, a base do Burj Khalifa é tão vasta que poderia abrigar vários campos de futebol, e o peso de sua estrutura de aço é equivalente ao de centenas de milhares de carros. Era uma empreitada que exigiria não apenas engenharia de ponta, mas uma logística impecável e uma coordenação sem precedentes. Cada etapa, desde a fundação até o pináculo, apresentava desafios que nunca haviam sido enfrentados em tal magnitude. A comunidade de engenharia global observava alguns com admiração, outros com uma ponta de dúvida, questionando se o sonho de Dubai não era grande demais para ser real, mas a determinação era inabalável. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A determinação inabalável de Dubai exigia soluções inovadoras para desafios sem precedentes, e o primeiro grande obstáculo a ser superado era a areia. Construir um edifício de tal magnitude em um solo desértico, onde a estabilidade é naturalmente precária, parecia uma missão impossível. No entanto, os engenheiros, verdadeiros arquitetos da audácia, conceberam uma fundação que desafiaria a própria natureza do terreno. A solução veio na forma de estacas de concreto e rocha, um sistema complexo e robusto. Foram instaladas 192 estacas, cada uma com impressionantes 5 metros de diâmetro e 50 metros de profundidade, perfurando a areia e ancorando-se firmemente na rocha subjacente. A tecnologia empregada para a perfuração e concretagem dessas estacas era de ponta, garantindo que cada uma delas suportasse as enormes cargas do arranha-céu. Processos meticulosos de teste e verificação foram implementados para assegurar a integridade estrutural. Comparado a outras fundações de grandes edifícios, o sistema do Burj Khalifa se destacou pela sua escala e pela complexidade do ambiente. Enquanto muitos arranha-céus se beneficiam de solos mais estáveis ou rochosos, o Burj Khalifa foi erguido sobre um leito de areia, o que exigiu uma abordagem radicalmente diferente e um investimento gigantesco em engenharia geotécnica. A fundação não era apenas um suporte. Era uma obra de arte da engenharia, um testemunho silencioso da tenacidade humana. Superada a questão do solo, o próximo gigante a ser enfrentado era o vento.
Em uma altura superior a 800 metros, as forças eólicas são imensas, capazes de gerar oscilações perigosas e torções na estrutura. A equipe de design, liderada pelo arquiteto Adrian Smith e a empresa de engenharia Skidmore, Owings and Merrill, não podia simplesmente escalar um projeto existente. Eles precisavam reinventar a forma do arranha-céu. A inovação veio na forma de um design em Westmouth, uma solução engenhosa que se tornou o segredo da estabilidade do Burj Khalifa. Essa geometria em midpoints não foi escolhida por acaso. Ela serve para mitigar drasticamente a pressão do vento, distribuindo as forças e minimizando as forças de torção. Cada uma das asas do Equinox possui uma altura diferente, o que confunde o vento, impedindo que ele crie vórtices e ressonâncias que poderiam comprometer a estrutura. Para otimizar esse design, incontáveis horas foram dedicadas a testes em túneis de vento e simulações computacionais avançadas. Esses estudos permitiram aos engenheiros refinar cada curva e cada ângulo, garantindo que o edifício permanecesse estável mesmo nas condições mais extremas. O núcleo hexagonal central e as asas adjacentes não apenas otimizam a força estrutural, mas também maximizam o espaço interno e a vista, combinando funcionalidade e estética de forma brilhante. Com a fundação e a forma definidas, o desafio seguinte era o material que daria corpo a essa mega estrutura: o concreto. Para suportar o peso e as pressões extremas, um concreto comum simplesmente não seria suficiente. Era necessário um concreto de alta performance, ultra resistente, capaz de suportar as temperaturas escaldantes de Dubai e as cargas inimagináveis. A fórmula especial desenvolvida para o Burj Khalifa era uma mistura complexa, projetada para ser bombeada a alturas sem precedentes. O bombeamento de concreto a mais de 600 metros de altura estabeleceu um novo recorde mundial. A logística era uma coreografia de precisão. A produção do concreto ocorria em usinas próximas, e sua entrega no canteiro de obras era cronometrada para garantir que o material chegasse fresco e com a consistência ideal. Bombas de alta pressão e tubulações especialmente projetadas foram utilizadas para elevar o concreto, um processo que exigia monitoramento constante para evitar entupimentos e garantir a homogeneidade do material. Essa façanha, que parecia desafiar as leis da física, foi um dos pilares que permitiu a construção vertical do Burj Khalifa, solidificando não apenas o edifício, mas a reputação dos engenheiros e trabalhadores envolvidos. Com a estrutura solidamente erguida, os desafios se voltavam para o interior e para a experiência de quem ousaria ascender às suas alturas. Como levar milhões de pessoas e cargas imensas do térreo ao topo em um edifício de mais de 800 metros? A resposta estava em um sistema de elevadores de complexidade sem igual. O Burj Khalifa não se contentou com elevadores comuns. Ele exigiu uma rede intrincada de máquinas expressas e de serviço, cada uma projetada para uma função específica e para atingir velocidades impressionantes. Os elevadores de passageiros, em particular, foram concebidos para serem extremamente rápidos, alcançando até 10 metros por segundo. No entanto, a velocidade não era o único fator. A engenharia precisava garantir que a mudança de pressão atmosférica em altitudes tão elevadas não causasse desconforto aos passageiros. Soluções inovadoras, como cabines pressurizadas e sistemas de ventilação controlada, foram implementadas para mitigar esses efeitos, garantindo uma viagem suave e confortável. Os desafios de engenharia se estendiam à segurança, com múltiplos sistemas de freios e redundâncias para assegurar que, mesmo na improvável falha de um componente, a integridade dos passageiros estivesse garantida. Uma curiosidade que fascina muitos é o tempo que leva para ir do térreo ao observatório no 124º andar. Apenas cerca de 60 segundos, uma subida vertiginosa que se assemelha a um voo. Mas viver e trabalhar no topo do mundo trazia outros desafios, especialmente em um ambiente tão inóspito quanto o deserto de Dubai. O clima externo, com suas altas temperaturas que frequentemente ultrapassam os 40 bísimo, exigia um sistema de resfriamento e climatização interno de eficiência inigualável. O prédio foi projetado para ser uma fortaleza contra o calor, com vidro de alta performance e sistemas de isolamento avançados. Curiosamente, o Burj Khalifa também se tornou um exemplo de sustentabilidade, ao menos em um aspecto: o sistema de coleta de condensação.
A umidade do ar quente de Dubai, ao entrar em contato com os sistemas de refrigeração do edifício, condensa-se e é coletada. Essa água, que pode somar milhões de litros por ano, é reutilizada para a irrigação paisagística e para o sistema de resfriamento, economizando uma quantidade significativa de água potável. A manutenção de uma estrutura dessa magnitude, especialmente a limpeza de suas vastas superfícies de vidro, era uma operação logística por si só. Equipes de alpinistas industriais, utilizando equipamentos de última geração, realizam a tarefa titânica de limpar cada painel de vidro, um processo que pode levar meses para ser concluído e deve ser refeito periodicamente. Além disso, a estrutura do edifício foi projetada para lidar com as variações extremas de temperatura entre o dia e a noite e entre as diferentes estações. Materiais e técnicas de construção foram empregados para permitir que o edifício se expandisse e contraísse minimamente, sem comprometer sua integridade estrutural, uma demonstração da resiliência incorporada em seu design. O Burj Khalifa não é apenas um prédio. É um marco na história da arquitetura e da engenharia. Seu impacto transcendeu as fronteiras de Dubai, influenciando a forma como outros arranha-céus são concebidos e construídos em todo o mundo. Ele demonstrou que as barreiras da altura e da complexidade podem ser superadas com inovação, determinação e uma visão audaciosa. O projeto abriu caminho para novas possibilidades em construções verticais, incentivando arquitetos e engenheiros a sonhar ainda mais alto. A influência do Burj Khalifa se estende também ao turismo e à economia de Dubai. O edifício se tornou um imã global, atraindo milhões de visitantes anualmente e consolidando a posição de Dubai como um centro de inovação e luxo. É um testemunho do poder da arquitetura como um motor de desenvolvimento econômico e cultural. Em última análise, o Burj Khalifa não é apenas um aglomerado de aço e concreto. É um monumento à audácia humana, provando que, com inovação e determinação, o céu é realmente o limite. Que outras barreiras a engenharia e a arquitetura podem superar no futuro? Qual será a próxima maravilha a tocar as nuvens e desafiar nossa imaginação? O Burj Khalifa nos ensina que a resposta reside na nossa incessante busca por ir além, por construir o impossível.